você irá assistir a mais uma aula do CCUV, curso de cálculo em uma variável. Nesta videoaula eu definirei o limite de uma função. E para fazer isso, começarei analisando esta função. f de x igual a x ao quadrado menos x menos 2, tudo isso dividido por x menos 2. Essa daqui será a equação 1. Observe que o domínio dessa função é x pertencente aos números reais, tal que o x é diferente de 2. Eu sou o professor Carlos Pelato, bem-vindo ao meu canal. Eu vou escrever a função f da seguinte maneira: x ao quadrado menos x menos 6 mais 4, dividido por x menos 2, e vou chamar isso daqui de equação 2. Observe que se eu pegar o menos 6 e somar mais 4, vai dar o menos 2, ok? Agora vamos pegar essa parte aqui, ó, e vou chamar isso daqui de y. Vai ser a curva y igual a x ao quadrado menos x menos 6. E eu vou ter um ponto P de coordenada x1, y1, que vai ser igual a 2 e menos 4. Se eu trocar o x aqui por 2 e fazer as contas, eu vou encontrar o valor do y igual a menos 4. Então, ponto P, 2 menos 4, ele faz parte dessa curva, ou seja, ele pertence a essa curva aqui. Agora, eu vou construir o gráfico de y e marcar dois pontos, sendo o primeiro ponto Q1 de coordenada 1 e menos 6, com o x menor do que o 2. E o segundo ponto, Q2, 3 e 0. E o x ele é maior do que o 2. Bem, agora podemos ainda concluir que o ponto Q de coordenada x e x ao quadrado menos x menos 6, ele pertence a essa curva aqui, olha. Então, se eu trocar o x, se eu pegar qualquer valor do x e substituir aqui, eu vou encontrar o valor do y. Agora vamos ver o gráfico desta função aqui e marcar este ponto e também vou marcar o ponto P. Eu já construí aqui o gráfico da curva y igual a x ao quadrado menos x menos 6, que é esse daqui em azul aqui, ó. Ele passa aqui no ponto menos 2 e 0, cruzando o eixo x, aqui no 0 e menos 6 no y, e no 3 e o 0 no x novamente. E também marquei o ponto P de coordenada 2 e menos 4, que é o x1, y1, e o ponto Q1 de coordenadas 1 e menos 6, ó, 1 e menos 6, o 2 menos 4 aqui, e o ponto Q2 de coordenadas 3 e 0. Também construí aqui duas retas secantes, a S1 que passa por Q1 e P, que é essa daqui, ó, e ela forma um ângulo θ1 aqui com o eixo x, é a inclinação dela, e a reta S2 que passa por P e Q2 e forma um ângulo θ2 que é com o eixo x, que é a inclinação dessa reta. Nas aulas 16 e 17 do CCUV, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, eu expliquei lá o que era a inclinação ou coeficiente angular da reta, que também é a declividade da reta. E como é que se calcula isso daí? Nós pegamos e nós chamamos de m essa inclinação, ou coeficiente angular. É o y2 menos y1, ou seja, é o y do ponto 2 menos o y no ponto 1. E o x do ponto 2 menos o x do ponto 1. Então, eu vou pegar esse valor e dividir por este. Então, se a reta passa pelos pontos P e Q, eu vou pegar as coordenadas do ponto Q e subtrair as coordenadas do ponto P. Quando eu encontro o m, eu consigo escrever a equação da reta usando essa mesma expressão. Só que, ao invés de y2 e x2, eu vou ter um y qualquer. Seria a expressão, por exemplo, essa expressão aqui. E aqui eu vou ter o x do ponto, tá? X qualquer. Então, a inclinação é o ângulo que a reta forma com o eixo x. Ó. Essa reta aqui, ela tem essa inclinação. E essa reta, a S1 tem essa inclinação, θ1, e a reta S2, θ2. Observe que a reta S2 ela está mais inclinada, o ângulo dela é maior do que o da reta S1. Certo? Agora nós vamos ver como é que se calcula a inclinação da reta que passa pelo ponto P e pelo ponto Q, por esse ponto genérico aqui, o ponto Q. Então nós vamos usar essa expressão aqui de baixo, onde o y é essa funçãozinha aqui, essa é a equação. O y é esse daqui e o x é um x qualquer, tá? X mesmo. E o y1 vai ser o menos 4 e o x1 vai ser o 2. Vamos fazer aqui e já retornamos. Pessoal, retomando aqui, essa daqui é a figura 1. Então, portanto, a inclinação da reta secante que passa
por PQ será M igual a Y menos Y1 dividido por X menos X1. E o M vai ser igual a quem? O Y vai ser o X ao quadrado menos X menos 6, menos o Y1, que é o Y do ponto P. Esse Y aqui é do ponto Q. E esse Y1 é do ponto P, que é menos 4. Dividido por X do ponto Q, menos o X1 do ponto P. O X1 do ponto P é 2. Então aqui, logo o M vai ser igual a quem? X ao quadrado menos X menos 6, mais 4, isso eu coloquei entre parênteses só para destacar, mais 4 dividido por X menos 2. Isso daqui eu vou chamar de equação 3. Comparando essa equação 3 aqui com a equação 2, que é essa daqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos x menos 6, mais 4 dividido por x menos 2, temos que o m, esse valor m aqui, ele é igual ao valor da f de x. Logo, da equação 1, que era essa equação aqui, olha só, e da equação 3, que é esta equação aqui, nós temos que a inclinação da reta secante, que passa por P e Q, é igual a quem? É igual a m, que é igual a f de x, que é igual a x ao quadrado menos x menos 2 dividido por x menos 2, com x diferente de 2. Correto? Então, quando o x se aproxima cada vez mais de 2, os valores de f de x se aproximam cada vez mais de um determinado valor, cujo nome ele será definido em aulas mais adiante no nosso curso, ok? E esse valor será a inclinação da reta tangente na curva no ponto P. Então esse nome aqui nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Agora vejamos como f se comporta quando tomamos valores de x próximos de 2, porém diferentes de 2. Primeiro vamos considerar valores menores do que 2. Por exemplo, 1, 1,25, 1,50, 1,75, 1,9, 1,999, e assim por diante, até 1,999999. Estamos fazendo a variável x se aproximar de 2 pela esquerda, porém tomando valores menores do que 2. Na tabela 1 nós temos esses dados aqui. Então aqui eu tenho na primeira coluna o valor do x e na segunda coluna o valor da f de x. Então quando o x for 1, a f de x vai ser 2. Quando for 1,25 vai ser 2,25. E assim por diante. Até eu chegar aqui no último valor aqui, que é 1,99999, ela vai ficar igual a 2,99999. Então agora, observe aqui, ó, o que está acontecendo. Os valores aqui estão se aproximando de quem? O x está se aproximando do 2 e a f de x está se aproximando do 3. Agora vamos considerar valores maiores do que 2. Por exemplo, 3, 2,75, 2,50, 2,25, 2,10, 2,01, 2,001, até 2,00001. Então aqui nós temos aqui a tabela 2. Então, ó, estamos fazendo a variável x se aproximar de 2 pela direita, ou seja, tomando valores maiores do que 2, é o que eu tenho aqui na tabela 2. Então na primeira coluna eu tenho estes valores aqui, e na segunda coluna eu tenho os resultados. Quando eu troco o x por 3, eu vou achar o 4. Quando eu troco por 2,75, eu vou achar 3,75. E assim por diante. Quando eu troco aqui por 2,00001, eu vou ter 3,00001. Então, nas tabelas 1 e 2, observamos que os valores de f de x se aproximam de quem? Esses valores aqui, ó, estão se aproximando do 3. E à medida que o x está se aproximando de quem? Aqui está se aproximando do 2, só que com valor maior. Aqui também está se aproximando do 2, só que com valores menores. Agora nós vamos fazer uma análise das duas tabelas, desses valores aqui, ó. Então na tabela 1 aqui, ó, por exemplo, quando o x for igual a 1,9, temos a f de x igual a 2,9. Ou seja, quando o x ele difere de 1/10 de 2, a f de x também será inferior a 1/10 de 3. Quando x for igual a 1,999, a f de x vai ser igual a 2,999. Ou seja, quando x for igual a
milésimo inferior a 2, a f de x será igual a 1 milésimo inferior a 3. Podemos ver ainda que quando x for igual a 1,99999, a f de x vai ser igual a 2,99999. Ou seja, quando x for igual a 0,00001 inferior a 2, a f de x será igual a 0,0001 inferior a 3. Agora, já na tabela 2, por exemplo, nós temos que quando x for igual a 2,1, a f de x vai ser igual a 3,1. Ou seja, quando x for 0,1 superior a 2, a f de x será 0,1 superior a 3. Quando x for igual a 2,001, a f de x vai ser igual a 3,001. Ou seja, quando x for 0,001 superior agora a 2, a f de x será também 0,001 superior a 3. E continuando, vamos analisar mais um valor aqui. Ó. Quando x for igual a 2,00001, a f de x vai ser igual a 3,00001. Ou seja, quando o x for superior for 0,0001 superior a 2, a f de x será também 0,01 superior a 3. Nem sempre isso acontece, tá? Dependendo das funções, o valor do x ele é superior, no caso aqui, por exemplo, 0,001, aqui no caso inferior, né? 0,001 inferior a 3. E tem situações que a f de x vai ser inferior a, em vez de ser o mesmo valor aqui, eu vou ter a diferença. Tá? Portanto, quando x difere de 2 por mais ou menos 1/10, isto é, x igual a 1,9 ou x igual a 2,1, a f de x difere de 3 de mais ou menos também 1/10. É o que eu estava dizendo, a f de x pode diferir de 3 aqui, por exemplo, dependendo da função, de mais ou menos 2/10 ou mais ou menos 3/10. Isto é, f de x vai ser 2,9 ou 3,1. E quando x difere de 2 de mais ou menos 0,00001, a f de x difere de 2, de 3 aqui. Ok, vamos consertar aqui. F de x difere de 3 de mais ou menos 0,00001. Vamos analisar isso por outro ponto de vista. Primeiro, considerando o f de x. Verificamos que podemos fazer com que os valores de f de x fiquem mais próximos de 3 quanto quisermos, bastando para isso tomarmos x suficientemente próximo de 2. Uma outra forma de fazer isso é que podemos fazer o valor absoluto da diferença entre f de x e 3 suficientemente pequeno, tomando o valor absoluto da diferença entre x e 2 suficientemente pequeno. Ou seja, o módulo de f de x menos 3 pode se tornar tão pequeno quanto quisermos, desde que tomemos o módulo de x menos 2 suficientemente pequeno. Mas devemos ter claro que f de x nunca assumirá o valor 3. Podemos usar as letras gregas epsilon e delta de forma simbólica para representar essas diferenças pequenas de maneira mais precisa. Portanto, podemos enunciar que para todo número epsilon dado positivo, existe um número delta escolhido de forma apropriada, tal que se o valor absoluto da diferença entre x e 2 for menor do que delta, e esse valor aqui for diferente de zero, ou seja, o x tem que ser diferente de 2, então o valor absoluto da diferença entre f de x e 3 será menor do que epsilon. Devemos ter em mente, olha só, que o valor de delta ele depende do valor de epsilon. Uma outra forma de expressarmos isso
dado um número epsilon positivo qualquer, podemos fazer com que o módulo da diferença entre f de x seja menor do que epsilon, bastando tomarmos o módulo da diferença entre x e 2 suficientemente pequeno, isto é, existe um número positivo, delta, suficientemente pequeno, tal que se o zero for menor do que o módulo da diferença entre x e 2, e isso for menor que delta, então o módulo da diferença entre f de x e 3 vai ser menor do que o epsilon. Então essa daqui vai ser a equação 4. Podemos fatorar o numerador lá na equação 1, e então teremos f de x igual a x mais 1, que multiplica x menos 2 dividido por x menos 2. A equação 1 é essa daqui, ó, x ao quadrado menos x menos 2 dividido por x menos 2. Fatorando ela, obtemos esse valor. E como o x ele é diferente de 2, podemos dividir o x menos 2 do numerador pelo x menos 2 do denominador. E teremos f de x igual a x mais 1. Então, eu vou cancelar esse x com esse e vou ficar apenas com x mais 1 e o x diferente de 2. Essa daqui será a equação 5. E, portanto, a fórmula 5, essa daqui, ela é equivalente à fórmula 1, desde que o x seja diferente de 2. Então, vão ter os mesmos valores, correto? Tomando o x e observando as tabelas 1 e 2, notamos que se o módulo da diferença entre x e 2 for menor que 1/10, então o módulo da diferença entre f de x e 3 também será menor que 1/10. Assim, dado um epsilon igual a 1/10, tomamos o delta igual a 1/10 e afirmamos que se 0 for menor do que o valor absoluto aqui, né, de x, da diferença entre x e 2, for menor do que 1/10, então o valor absoluto da diferença entre f de x e 3 também será menor que 1/10. Então essa daqui é a afirmativa 4 com epsilon igual a 1/10 e delta igual a 1/10. Agora temos que se o valor absoluto da diferença entre x e 2 for menor do que 1/100º de milésimo, então o valor absoluto da diferença entre f de x e 3 vai ser menor do que 1/100º de milésimo. Então, se o delta for igual a 1/100º de milésimo, o epsilon for igual a 1/100º de milésimo, tomamos delta igual também a 1/100º de milésimo e podemos afirmar que, a mesma afirmativa que fizemos aqui, só que os valores de epsilon e delta são diferentes. Ó. Se o zero for menor que o valor absoluto da diferença entre x e 2, menor que 1/100º de milésimo, então o valor absoluto da diferença entre f de x e 3 também será menor do que 1/100º de milésimo. Essa também é a afirmativa 4. Essa afirmativa aqui, ó, 4 aqui, com epsilon igual a, décimo, centésimo, milésimo, décimo, milésimo, centésimo de milésimo. E o epsilon e o delta também são iguais aqui, nesse caso. Tá? E dessa maneira prosseguiríamos atribuir a epsilon qualquer valor positivo. Então, vou continuar e vou dando valor positivo para o epsilon, a fim de encontrar um valor apropriado para o delta, de tal maneira que, se o valor absoluto da diferença entre x e 2 for menor do que o delta, e diferente de 2, o x for diferente de 2, ou seja, o módulo de x menos 2 tem que ser positivo, maior que zero, então, o valor absoluto da diferença entre f de x e 3 será menor do que epsilon. E como para todo epsilon positivo, podemos encontrar um delta também positivo, tal que se 0 for menor do que o valor absoluto da diferença entre x e 2, e isso for menor do que delta, então o valor absoluto da diferença entre f de x e 3 ele vai ser menor do que o epsilon. E afirmamos que o limite de f de x quando x tende a 2 é igual a 3. Simbolicamente temos lim f de x, x tende a 2 igual a 3, equação 6. Então aqui lim é o limite, a função f de x, o x, essa setinha nós vemos tende, igual a 3. Então
o limite da f de x quando x tende a 2, ele é igual a 3. Observação. Na equação 6, temos um novo significado para o símbolo igual. Isto é, f de x ela não assume o valor 3 para nenhum valor de x. O símbolo igual, que aparece aqui, ele é adequado, pois o primeiro membro da equação 6 ele está escrito como limite de f de x quando x tende a 2. Da equação 5, que nós já vimos anteriormente, é claro que a f de x ela pode se tornar muito próximo de 3, quanto queremos, pegando x suficientemente próximo de 2. E essa propriedade da função f, ela não depende do caso de f estar definida em x igual a 2. Essa situação possibilita nos diferenciarmos entre o limite de f de x quando x tende a 2 e o valor da função em x igual a 2. Isto é, o limite da f de x quando x tende a 2, ele é igual a 3, mas a f de 2 não existe. Desse modo, na afirmativa 4, está dizendo aqui que o zero tem que ser menor que o modo da diferença entre x e 2. Ou seja, se o x for igual a 2, 2 menos 2 é 0, e mod de 0 é 0, e 0 não é menor que 0. Então, por isso que nós temos que excluir o 2 daqui. Pois estamos interessados apenas nos valores de f de x, para x próximo de 2, mas não para x igual a 2. Então, vejamos agora qual o significado geométrico de tudo isso que nós acabamos de ver, para a função definida em 1 e 5. Então, na figura 2, abaixo temos o significado geométrico de epsilon e delta. Então, tem a figura 2 aqui, o eixo horizontal x, o eixo vertical y e o gráfico da função f. Observa que ela não é definida quando x é igual a 2. Então, quando x é 2, aqui na função eu tenho um buraquinho aqui, vazio, né, que não pertence ao gráfico, e o 3 ali. Bem, o que essa figura está nos dizendo? Observe no eixo horizontal que se o x estiver entre 2 e menos delta e 2 e mais delta, isto é, o x pertence ao intervalo aberto de 2 menos delta e 2 mais delta, então no eixo vertical a f de x estará entre 3 menos epsilon e 3 mais epsilon, ou seja, a f de x ela pertence ao intervalo aberto de 3 menos epsilon e 3 mais epsilon. Ou, se o zero for menor que o valor absoluto da diferença entre x e 2 e for menor que delta, então o valor absoluto da diferença entre f de x e 3 vai ter que ser menor do que o epsilon. Então ele está dizendo o seguinte, que se o x estiver... O que é o delta? Então aqui eu tenho 2, esse intervalo aqui, do 2 até esse ponto é o delta. Do 2 até esse ponto aqui é o delta. Então, daqui até aqui eu tenho delta, então esse ponto aqui é o 2, tudo isso daqui menos o delta. E esse ponto aqui é quem? O 2 mais o delta. Aqui em cima eu tenho o 3, daqui até aqui é o 3, e esse pedaço daqui até aqui é o epsilon. E esse pedaço aqui também é o epsilon. Então esse ponto aqui é quem? 3 menos o epsilon. E esse outro ponto, 3 mais o epsilon. Então está dizendo o seguinte, se o x estiver nesse intervalo aqui dentro, ó, desde que o x não seja igual a 2, então a f de x vai estar onde? Nesse intervalo aqui, ó, do 3 menos epsilon até o 3 mais epsilon. E essa condição aqui está dizendo que o 2 não pode fazer parte, porque o delta tem que ser o quê? Maior do que esse valor aqui e positivo. Se eu trocar o x por 2, aqui vai dar 2, não vai ser positivo, certo? Vai ser 0. Continuando aqui, outro jeito de fixar isso é que a f de x ela pode ser restringida a situar-se entre 3 menos epsilon e 3 mais epsilon, se limitarmos x a situar-se entre 2 menos delta e 2 mais delta. Então está dizendo que eu tenho que fazer o quê? Fixar, né? Que a f de x ela esteja restringida entre quem? Entre 3 menos epsilon e 3 mais epsilon. Então, estou pegando aqui um valor aqui menor do que 3 e maior do que 3 menos epsilon. Estou pegando o f de x1, tá? Estou pegando outro valor aqui também, o f de x2. Quando eu pego o f de x1, então o x1 vai ter que estar entre quem? Entre 2 menos delta e 2. Quando eu pego aqui o epsilon aqui desse intervalo aqui, ó, entre 3 e
esse pedaço aqui, eu pegar o f de x aqui, entre 3 e 3 mais epsilon, o x tem que estar entre 2 e 2 mais delta. Então, teria o x2 aqui. Perceba que os valores de epsilon são escolhidos aleatoriamente e podem ser tão pequenos quanto pretendermos, e que o valor de delta depende do epsilon escolhido. Então, o que está dizendo? Que o epsilon é escolhido aleatoriamente. Então, quem que eu escolho? Eu escolho o epsilon. Escolhendo o epsilon, eu vou encontrar um delta equivalente. Beleza? Então, reforçando aqui, ó, precisamos destacar que quanto menor for o valor de epsilon, menor será o valor equivalente de delta. Sintetizando o exemplo, concluímos que o limite da f de x ele é igual a 3, ou o limite da f de x quando x tende a 2, ele é igual a 3, pois para qualquer epsilon positivo, não importa o quão pequeno seja esse valor, vai existir um delta também positivo tal que, se o valor absoluto da diferença entre x e 2 for positivo e menor que o delta, então o valor absoluto, que é o módulo, né, da diferença entre f de x e 3, vai ser menor do que o epsilon. E agora nós vamos ver a definição de limite de uma função em geral. Então aqui nós temos a definição 1, que é a definição de limite. Seja f uma função definida para todo real x, pertencente a um intervalo aberto que contenha um número, exceto provavelmente no próprio A. O limite de f de x quando x tende a A será, esqueci do acento aqui, hein? Será L. E escrevemos assim: o limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Se for verdadeira a seguinte afirmativa: dado qualquer epsilon positivo, existe um delta positivo tal que, se o valor absoluto da diferença entre x e a for positivo e menor que delta, então o valor absoluto da diferença entre f de x e L será menor do que o epsilon. A definição ela afirma que os valores da função f de x tendem a um limite L quando x tende ao número A, desde que o valor absoluto da diferença entre f de x e L puder se tornar tão pequeno quanto pretendermos, tomando x suficientemente próximo de A, mas não igual a A. Então, essa condição aqui, ó, positivo, está dizendo que o x não pode ser igual a A. Devemos perceber que a definição 1, vou colocar aqui 1, ela não diz nada a respeito do valor da função quando o x ele for igual a quem? A A. Ou seja, não é necessário a função estar definida em x igual a A para que o limite da f de x quando x tende a A exista. Além disso, se a função for definida em x igual a A, é possível que exista o limite da f de x quando x tende a A sem que esse valor seja igual a f de A. Ou seja, eu vou ter o limite da f de x, a função pode limite da f de x quando x tende a A função pode estar definida quando x for igual a A, e esses valores vão ser diferentes. Então isso pode acontecer. Agora nós vamos ver uma figura 2, figura 3, onde nós vamos ter a representação da definição 1. Bem, aqui na figura 3 nós temos aqui a representação da definição do limite de uma função. Onde aqui nós temos esse intervalo aqui é o epsilon, aqui, e esse valor aqui, essa distância do L até o L menos epsilon é o epsilon, e do L até o L mais epsilon é o epsilon. E aqui embaixo nós temos esse intervalozinho aqui, é o tamanho do delta, né, o valor dele, aqui e aqui. Então, a definição diz que se, vamos lá, vou colocar aqui, se 0 for menor do que o valor absoluto da diferença entre x menos a for menor do que o delta, então o valor absoluto da diferença entre f de x e L vai ser menor do que o epsilon. Então aqui está o epsilon e aqui estaria o delta.
Bem, com isso nós encerramos essa aula. E você que ainda não está inscrito no canal, aproveite, faça a sua inscrição, deixe seus comentários e nos vemos numa próxima aula. Um abraço do professor Carlos Capilato.